O lado sombrio da Grécia Antiga. A Grécia Antiga parece ter sido um lugar incrível. Foi o berço da democracia, tinha uma cena artística florescente, uma mitologia vibrante e uma arquitetura espetacular. Intelectuais proeminentes como Aristóteles e Platão fizeram grandes avanços no raciocínio científico. A terra era fértil e o vinho corria solto. Ou será que não? Fato 1. O lado sombrio da Grécia Antiga. Bem-vindos ao História Maluca. Hoje, vamos explorar o lado sombrio da Grécia Antiga e por que você provavelmente não sobreviveria lá por muito tempo. Fato 2. O sistema político. A democracia. Sim, a Grécia Antiga foi o berço da democracia, mas antes de você comemorar, é bom lembrar que esse sistema não era bem o que imaginamos hoje em dia. Só homens livres, que eram cidadãos atenienses, podiam votar. Isso significa que boa parte da população, como mulheres, estrangeiros e escravos, estava fora da democracia. E, no final das contas, esse novo sistema de governo só dava voz a uma pequena parte da sociedade. Fato 3. As condições de vida, morte, fome e doenças. Não só na política, a Grécia Antiga era cheia de limitações. As condições de vida eram um pesadelo. A população vivia em um estado constante de precariedade. Fome, doenças e violência eram uma realidade comum. A medicina estava longe de ser como a que conhecemos hoje. Se você pegasse uma doença, era muito provável que não sobrevivesse. Fato 4. A violência, lutas e guerra. Além disso, a violência era uma parte constante da vida. Se não fosse a fome, era a guerra. As cidades-estado gregas estavam sempre em conflito. Lutas entre Esparta e Atenas, ou contra os persas, eram intensas, e não podemos esquecer das lutas de gladiadores e as execuções públicas que eram comuns. Se você não fosse um soldado, poderia acabar se envolvendo com alguma dessas práticas brutais. Fato 5. A vida cotidiana, mitos e realidade. Os gregos tinham uma mitologia rica e vibrante, com deuses como Zeus, Atena e Apolo, que governavam o destino dos mortais. Mas, ao contrário das representações épicas, esses deuses não eram tão bonzinhos assim. Em nome da religião, sacrifícios humanos eram realizados e os cidadãos eram forçados a seguir as leis divinas, sob pena de sofrer consequências terríveis. Fato 6. A pobreza e o sistema de escravidão e, por fim, temos o sistema de escravidão. Milhares de pessoas eram escravizadas, realizando trabalho pesado nas terras agrícolas e nas minas. Era um sistema brutal e desumano que sustentava a economia grega. Se você fosse uma dessas pessoas, a chance de uma vida digna seria praticamente nula. A escravidão era uma parte central da sociedade, e isso deixava a Grécia Antiga muito mais escura do que parece à primeira vista. Conclusão: por que você provavelmente não sobreviveria lá com fome, doenças, violência e a constante ameaça de ser escravizado ou condenado à morte? Sobreviver na Grécia Antiga não seria tarefa fácil. Por mais que a democracia e a filosofia tenham nascido aqui, as condições de vida eram duras e implacáveis. A Grécia Antiga, com toda a sua grandeza e beleza, tem um lado sombrio que muitas vezes é ignorado. E se você acha que sobreviveria por lá, é bom repensar. O que parecia ser uma terra de sabedoria e cultura também foi marcada pela brutalidade e pela luta constante pela sobrevivência. Comente para mais e deixe o like.